Graças a Deus. Sejam todos bem-vindos nessa manhã que o Senhor nos concede estarmos aqui para louvar e adorar o seu santo nome. Curve sua cabeça, vamos falar com o Pai. Papaizinho querido, nós queremos nesse dia, nessa manhã que o Senhor nos concede estarmos aqui, Pai, para aprender um pouco mais da Tua Santa Palavra. O Senhor nos conceda entendimento, Pai, sabedoria, paciência, Pai, para ouvir a Tua Palavra, Pai, para que através dela possamos ser edificados, Pai, sobre-edificados, Pai, curados, sarados e salvos, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Permita, Senhor, que o Teu Santo Espírito trabalhe em cada mente e cada coração, e assim, Pai, saiamos daqui, Pai, edificados para a honra e glória do Teu santo nome. Nós te pedimos já e te agradecemos, meu Deus, no nome santo do Teu amado Filho Jesus. Amém. Amém. Eu convido a amada igreja a ler a palavra no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, e o verso 16. 1 Timóteo 3, e o verso 16. Diz assim a palavra de Deus: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. É um mistério? Será que é um mistério? Ou tem sido um mistério? Ou continua sendo um mistério todo esse feito? Porque muitas pessoas têm ouvido a pregação do Evangelho e não têm crido, não têm tomado posse. Eu fico imaginando, por que Deus não opera sinais e maravilhas como antigamente? Ou será que tem operado e nós não temos discernido que é Deus que tem operado, que é Deus que tem feito? Às vezes eu fico imaginando que parece que as pessoas não têm experimentado o amor de Deus. As pessoas parecem que não têm visto a salvação de Deus, a libertação que Deus tem concedido àqueles que têm buscado, clamado. As coisas acontecem à nossa volta e poucos se dão conta dos feitos. Alguns atribuem a salvação, a libertação, o escape de alguma situação à sorte. E Deus? Esse Deus que nós temos proclamado, esse Deus que nós temos crido, esse Deus que nós temos pronunciado, por que não tem sido tão aceito? Mas eu vou dizer a vocês uma coisa, isso não é de agora. Sempre houve essa dureza de coração, essa incredulidade. O profeta mesmo Isaías, ele dizia assim, lá no verso 53, capítulo 1, ele dizia assim, Isaías 53, verso 1, diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem foi que deu crédito? Parece que poucas pessoas davam ouvido ao que era anunciado, ao que era proclamado. E ele veio, foi anunciado antes da sua vinda, já era anunciado que vinha o nosso Salvador, o nosso Redentor. Mas poucos, muito pouco, creram. Por isso que eu fico pensando que a maior dificuldade que o ser humano tem de crer ou de receber a Deus é o fato dele não crer na palavra de Deus. Por isso que lá em 1 João capítulo 5, verso 10, 1 João capítulo 5, verso 10,
diz assim: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. E quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez. Não creu no testemunho que Deus deu do seu Filho. Ou do seu Filho deu, tem algumas traduções. A palavra de Deus veio e se manifestou entre o povo de Deus, entre o povo na terra. E muitas pessoas naquele tempo não creram, como hoje também ainda não creem. Mas a palavra tem uma afirmação interessante para nós, porque ele diz assim: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Por quê? Porque ele experimenta. Ele experimenta a salvação, a libertação. Ele experimenta o amor de Deus. Quem crê, recebe. É isso que Deus está dizendo. Ele está afirmando isso, categoricamente, que Ele se manifesta na vida daqueles que creem. Quem crê, tem. Mas quem não crê, esse não tem. E Ele diz que a vida eterna, quem crê no Filho de Deus, esse tem o testemunho. Porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez. Se faz. Porque quando Deus dá uma palavra e Ele diz: eu sou o Senhor Deus que fez os céus e a terra, eu te criei, eu te formei para que você seja meu. Eu estou disponibilizando a minha salvação a todo aquele que me recebe, aquele que crê. E você não ouve, não dá ouvido à palavra de Deus, você está dizendo: eu não creio no que esse Deus está dizendo. Eu não recebo essa palavra. E aí, Deus não pode operar. Deus não opera na vida daqueles que não creem. Por isso que João capítulo 8, verso 24, Evangelho de João capítulo 8, João capítulo 8, verso 24, há uma advertência interessante da parte de Deus para nós, ou para aqueles que não creem. João 8, verso 24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. O que Deus está nos dizendo aqui é muito sério, gente. Eu estou dizendo que se você não crer, você vai morrer. A incredulidade é um pecado que mata. A incredulidade nos leva à morte. Por isso que nós queremos falar hoje sobre isso. Essa incredulidade que tem permanecido no coração dos homens, das pessoas, e que estão levando elas à morte. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não creres que eu sou, morrereis em vosso pecado. Essa é a palavra de Deus para hoje. Por que é tão difícil o homem crer? Essa pergunta que eu me fiz hoje de manhã. Por que está tão difícil nós crermos? Tudo por causa de uma coisa chamada pecado, que tem endurecido o coração dos homens. Em consequência, tem nos otorgado a morte. A dureza de coração nos leva a duvidar da palavra de Deus, a não sermos sensíveis a essa voz de Deus, a nos dispor a tomar verdadeiramente posse dessa palavra. E por isso muita gente está perecendo, por isso muita gente está morrendo sem ter a sua salvação, sem ter a sua libertação, sem ser curado, sem ser
resgatado do pecado. Mas quando você vai buscar profundamente, você nunca ouviu falar de Deus? Já ouvi. E você creu? Não sabe o que é? Eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma dúvida. Quando a palavra de Deus diz lá que tudo que não é de fé é pecado, é porque alguém coloca dúvida no meio da palavra de Deus. A palavra de Deus, ou você crê, ou você não crê na palavra de Deus. Não tem essa coisa assim, não, sabe o que é? Eu acho assim que Deus poderia ter modificado, mudado, Deus poderia ter... Deus não vai mudar a sua palavra para te agradar. Ou você crê no que Deus disse, como Ele disse, como está escrito, ou você larga de mão, porque Deus não vai atender o seu pedido. Deus não vai mudar a sua palavra para lhe agradar. Jesus, depois da sua ressurreição, Jesus disse uma palavra muito dura aos seus discípulos. Vamos ver a palavra lá em Marcos, capítulo 16, verso 14. Marcos 16, verso 14. Jesus tinha ressuscitado, tinha aparecido a muitas pessoas, e nesse dia ele aparece aos 11. Depois que ele apareceu para muita gente, ele apareceu aos 11 que ali estavam. E diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já antes ressuscitados. Muitas pessoas naquela época chegaram e disseram para os seus discípulos: eu vi o Senhor. E eles disseram: acho que ele está louco, está vendo coisas, não é possível, Jesus morreu. Mas e aqueles momentos que Jesus estava com ele, e aquele momento que Jesus anunciava tudo o que haveria de acontecer, e aquele momento que Jesus os falava acerca da ressurreição, da sua morte, que haveria necessidade dele padecer, de ser julgado, de depois ao terceiro dia ser ressurreto, ficar por um tempo com eles e depois ser assunto ao céu. O que aconteceu com aquela palavra que foi dita? Sabe, muita gente tem feito ouvido duro para essas palavras, tem feito um pouco caso da palavra de Deus, tem endurecido os seus ouvidos para não ouvir, para não entender. Você escutou? Eu escutei, mas eu não ouvi, não dei ouvido. É isso que tem acontecido, e a consequência disso, é lamentável, porque a perca é só daqueles que não creram. A perca não, Deus não perde, quem perde somos nós, que deixamos de receber, que deixamos de ter essa salvação, de tê-lo conosco, de sermos resgatados, de nos tornarmos filhos de Deus. Vamos relembrar um pouquinho essa passagem que Jesus ensinava, lá em Marcos capítulo 16 mesmo. Aliás, Marcos capítulo 8, verso 31. Um pouquinho atrás, em Marcos capítulo 8. Marcos 8, 31 diz assim: e começou a ensinar-lhe que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes do sacerdote e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Quero ler ainda mais para frente um pouquinho, Marcos 9, 31. Diz assim: porque ensinava aos seus discípulos e lhe dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará
ao terceiro dia. Quantas vezes Jesus esteve reunidos com eles, né? E aí a gente vai tanto em Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles ouviram o que Jesus ensinava, todos eles relatam aqui o que Jesus disse. E por que quando o fato aconteceu, eles duvidaram? Se estava aprendido, se Jesus já estava ensinando, já tinha dito, olha, vai acontecer assim, 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 assim. E quando aconteceu o fato, as pessoas duvidaram, será que é mesmo? Não pode ser. Será que é possível? Como se fosse impossível alguma coisa a Deus. Quantas vezes Deus tem nos dito a sua palavra acerca da nossa salvação, acerca da nossa libertação, e por que nós não temos alcançado? Porque há uma incredulidade no nosso coração, há uma dureza, e as pessoas não conseguem receber a promessa de Deus pelo simples fato de que elas não creem. Marcos capítulo 10, verso 34, ele dizia ainda assim: iam escarnecê-lo e cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, e depois de 3 dias ressurgirá. O fato foi consumado. Jesus fez exatamente conforme ele tinha dito que faria, tal qual ele tinha dito que aconteceria. E nem assim as pessoas creem. Eu vejo muitas pessoas no ato de desespero buscar por uma cura, buscar por uma libertação, por uma salvação, por um socorro, depois de ter tentado em todas as formas pelo mundo, procurado em vários cantos, através de várias pessoas, e quando elas não conseguem, elas dizem assim: ah, agora só Deus. E ainda aqueles mais ousados que vão buscar em Deus, mesmo depois de ter tentado pelo mundo. E sabe o que acontece, meus amados? Aqueles que creem recebem. O amor de Deus é inquestionável. Ele não vai lançar em rosto a sua incredulidade. Olha, por que você não creu antes? Por que você não recebeu antes? Né? Mas você teve tempo de se arrepender, de me reconhecer e de me receber como seu Senhor. Então, por amor do meu nome, eu opero na sua vida. Mas a questão é, será que todo mundo tem essa mesma sorte de não ser ceifado antes do tempo, de não ser levado, de ter tempo de buscar a Deus, de seu coração ser compungido e clamar por misericórdia? Na vida daqueles que creem, Deus tem operado maravilhas. Eu quero ler alguns textos com vocês aqui, para que vocês percebam como é que Deus faz. O primeiro texto que eu quero ler com vocês fica lá em Lucas capítulo 1, verso 39 até o verso 47, e narra essa história de Maria. É interessante porque Maria, uma mulher simples, numa situação delicada, de repente recebe uma palavra, como sendo palavra de Deus, e ela resolve crer, tomar posse daquela palavra. E o simples fato dela crer nessa palavra, que haveria de receber um filho, gerado pelo Espírito Santo, e que ele seria o Senhor, Jesus, Senhor Salvador do seu povo, muitas coisas aconteceram pelo simples fato dela ter crido. Mas eu quero que você abra a palavra aí, vamos conferir aqui, 1 Lucas capítulo 1, verso 39, até o verso 47. Maria estava grávida e vai visitar sua prima Isabel.
E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel também estava grávida. Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse: Bendito és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurado a que creu, pois hão de se cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Essa palavra, quando o Senhor tocou no meu coração, bem-aventurado ao que creu, pois hão de se cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Pelo simples fato dela ter ouvido a palavra do Senhor e ter crido, as coisas aconteceram, tal qual Deus disse, ou tal qual foi anunciado. É maravilhoso, meus amados irmãos, a gente poder receber uma palavra da parte de Deus e tomar posse dela, porque é nesse sentido que a palavra de Deus vai operar na nossa vida. É nessa formatação que Deus tem estabelecido. Aquele que crê recebe, aquele que crê, ele opera. Outro texto que eu quero ler com vocês é capítulo de Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, nos versos 17 a verso 27. Marcos, capítulo 9, verso 17, diz assim: E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que os expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhe disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estareis convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo aqui. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrima, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. É um fato interessante, porque parece que só aconteceu naquele tempo. Todos os dias nós temos olhado à nossa volta, no nosso meio, a nossa família, os nossos amigos, pessoas lutando contra possessão, lutando contra doenças,
lutando contra o pecado, contra os vícios. E aí a gente pergunta: há quanto tempo está assim? Ah, já faz muito tempo. A gente tem tentado tantas vezes, de tantas formas. E a gente diz assim: mas você já levou ele ao Senhor Jesus? Não, ainda não, mas eu já tentei de tudo. Não, você já tentou quase tudo. O que realmente resolve, o remédio que realmente resolveria o seu problema, a cura, a sua libertação, você ainda não deu, não ofereceu. E é gostoso quando a gente tem alguém que se importa com a gente, que está no meio da família, e que conhece, e que ouviu falar, como esse pai desse menino, né? Ouviu falar que esse Jesus curava, que esse Jesus libertava, que esse Jesus salvava, e ele foi buscar. Mas se você olhar o contexto, você vai ver que ele não tinha nem tanta fé assim. Ele pergunta para o Senhor: o Senhor pode fazer alguma coisa? Por misericórdia, faça. Jesus respondeu para ele: se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. Senhor, eu creio, ajuda na minha incredulidade. Ter essa humildade de perceber que você não crê totalmente ou suficientemente, mas que até nisso Ele pode nos ajudar. Até na minha pequenez, na minha pequena fé, Deus pode operar. E a gente às vezes fica duvidando. Olha, se você duvida, se você não tem fé o suficiente, peça a Deus. Peça a Deus. Ele tem a probabilidade de nos dar a fé, a capacidade de nos dar a fé. Porque a fé vem de ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ele disse: se vocês tivessem fé do tamanho do grão de mostarda, mas vocês não têm. Nem isso vocês têm. Mas eu tenho poder para transformar o teu coração e fazer com que essa fé seja gerada. Muitos têm duvidado, mas aqueles que têm crido têm experimentado esse amor de Deus. Deuteronômio capítulo 28, verso 1, ele diz assim: E será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Será que, se ouvirdes do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Você vê que a colocação do verbo é hoje. Hoje quando? Hoje é a hora que chegou essa palavra ao seu ouvido. Hoje é a hora que essa palavra desceu no seu coração. Hoje é a hora que essa palavra subiu no seu entendimento. Hoje que você recebeu, hoje quando você creu, e você tomou para si essa palavra, Deus cumpre a sua promessa. Ele vai te exaltar. Ele vai te exaltar sobre todas as nações da terra. Qualquer dificuldade, qualquer problema, não importa o tamanho do seu problema. Porque você tem um Deus que é maior que todas as coisas. Aliás, Ele é o Deus de todas as coisas. Todos os homens de fé que nós lemos aqui no livro da Bíblia são testemunhos vivos ou reais de que Deus operou. Todos eles tiveram dificuldade. Muitos deles tiveram que passar por experiências difíceis. Mas todos quantos creram foram atendidos por Deus. Gálatas capítulo 3, verso 6 diz assim: assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça.
assim como Abraão creu, assim como Marcos creu, assim como João creu, assim como eu creio. Todos creem. Porque Deus não faz acepção de pessoa. Ele é o Deus de sempre. Ele é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã, e eternamente é o mesmo Deus. Ele não muda a sua palavra. Assim que essa palavra serviu para Abraão, serviu para José, para Davi, para Paulo, serve para você, serve para mim, serve para aquele que crê. Não importa qual é o tempo de Deus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o tempo de Deus. Hoje é a hora que você ouve, a hora que você recebe, a hora que você crê, Deus começa a operar na sua vida. Atos capítulo 8, verso 13, diz assim: Atos 8, 13. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Felipe, vendo sinais e grandes maravilhas que se faziam. Estava atônito. Eu fico maravilhado por isso, porque quando a pessoa recebe o Senhor, que ele crê, parece que os seus olhos, parece não, os seus olhos são abertos, a sua mente é clareada. E aí as pessoas começam a perceber coisas que parece que não estavam no invisível. Mas não é verdade. É que você agora percebe que quem está operando é Deus. Antes, o mundo não nos deixa ver. O mundo tem distorcido a nossa visão, a nossa mente. O inimigo tem cegado o nosso entendimento para que nós não percebamos o amor de Deus, as ações de Deus sobre a nossa vida. Mas quando nós nos rendemos a Ele, quando nós nos entregamos a Ele, aí tudo fica mais claro, fica mais real, fica mais vivo, a cores. E aí a gente começa a perceber: olha Deus operando, olha Deus curando, olha Deus salvando, olha Deus fazendo. É maravilhoso. Provérbios capítulo 23, verso 29. Eu vou usar esse texto nesse contexto de hoje. Não é bem nesse contexto que está sendo usado, mas eu quero usar nesse contexto, porque para a gente fazer uma pequena reflexão em cima disso daqui. Provérbios capítulo 23, verso 29. Ele diz assim: para quem são os ais? Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as belezas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para quem? Não seria para os incrédulos? Para os corações duros? Para aqueles que não creram? Para aqueles que não receberam? Para aqueles que rejeitaram? Porque aquele que creu, aquele que recebeu, esses ais não existem. Porque nós temos alguém maior que todas as coisas, maior do que todos os problemas, maior do que todas as dificuldades. Mas para aquele que não tem, aí tem muitos ais, muitas dores, muito sofrimento, muitos olhos vermelhos. Jesus tinha muita dificuldade na sua época, como a gente tem hoje. O
capítulo de Mateus, capítulo 13. Mateus capítulo 13, a partir do verso 54, Jesus dá uma narrativa bastante interessante. Serve exatamente para nós hoje. 54 a 58, ele diz assim: e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Não é porque Jesus não queria fazer, não é porque Jesus não podia fazer, era porque eles não criam. Foi por isso. Até hoje Jesus tem se manifestado entre o seu povo, tem clamado, tem buscado, tem esperado a manifestação dos filhos, mas muitos não têm recebido. Por quê? Por causa da sua incredulidade, porque não creem na palavra de Deus. Mesmo que ele queira, não pode fazer, porque você não está com o coração disposto a receber. Jesus não vai jogar a bênção fora, a palavra fora, para aqueles que não querem. Ele está disposto a atender qualquer um. Clama a mim, e eu te responderei. Clama. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Busca. Batei, e abrir-se-vos-á. Mas as pessoas não querem. As pessoas ainda têm rejeitado Jesus. Hebreus capítulo 3, verso 12, verso 19. Hebreus 3, 12, 19. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nós tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade.
não tem repouso, não tem salvação, não tem céu para incrédulo. Incrédulo é um pecado que mata. Se você não creu, você não tem parte. Por isso que a palavra de Deus reafirma que todo aquele que crê recebe. Último texto para nós lermos nesta manhã, João capítulo 11, verso 40, diz assim: disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Vou tornar a repetir para você: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Estar na presença de Deus, para ver a sua glória, só os que creram. Receber a salvação, só os que creram. Para experimentar os milagres que Deus faz, só os que creram. Portanto, se você ainda não creu, meu amado, hoje é tempo de crer. Que Deus nos abençoe. Amém?